Eu tô comprando BB Seguridade, que é a seguradora do Banco do Brasil, mas não é só seguradora, ela também atua com previdência, ela atua com título de capitalização e também na área de planos odontológicos, né? Então ela tem essas verticais de negócios e ela tá muito barata, né? Então BB Seguridade é uma ação que eu consideraria por conta dos preços atuais. E é um fluxo de caixa relativamente previsível. Mais duas, por favor. A Allos. A Allos é administradora de shopping centers no país. A Allos está num bom preço também. E o Banco do Brasil, tá barato mesmo, igual o pessoal fala? Tá barato. Eu não estou comprando porque eu estou concentrando meus recursos em BB Seguridade, mas o Banco do Brasil também é válido. Mesmo com tanto de empresa pedindo recuperação judicial, ele batendo recorde de credores, ainda tá barato. Tá barato pensando a médio prazo. No curto, dificilmente ele vai se recuperar ainda, porque esse ainda vai ser um ano ruim. A própria gestão do banco já disse que vai ser uma recuperação em W, não em V. Então vai ter um vai e volta ainda. Mas assim, a médio prazo a tendência é a pessoa ser bem remunerada com o Banco do Brasil, porque ele ficou muito barato com essa queda, né? Desde que a gente nasce no Brasil, a gente nunca escuta coisas boas, né, cara? Sempre o Brasil vai falir, o Brasil vai quebrar, qual que vai ser a nova crise do momento. Mas ao mesmo tempo você vê, igual você falou, pessoas enriquecendo ao longo desse tempo. Uhum. E pessoas ficando pobres, mas você vê pessoas ficando ricas, pessoas mudando de vida, né? E só que talvez nesse cenário, principalmente de juros a 15%, talvez quem mais sofra nisso é a classe média, porque o pobre, tipo, não me entenda mal, ele vai continuar vivendo aquilo que ele já vive. O rico vai estar ganhando muita grana, né? Porque o dinheiro vai estar alocado ali. Uhum. Mas o cara da classe média, aquele cara que precisa pegar um dinheiro, financiar para abrir um negócio, para expandir, e aí, é ele que é o que mais vai sofrer nesses períodos que um país passa? Cara, ele sofre muito. A classe média realmente é a que mais sofre. Especialmente do ponto de vista psicológico, eu diria. Porque como você disse, esse indivíduo na classe média, teoricamente, ele tem condições financeiras e também de educação para abrir o próprio negócio, para tomar um pouco de risco, tentar melhorar de vida. Só que num ambiente de juros como esse, ele fica completamente impossibilitado. Como você bem disse, o pobre, muitas vezes ele nem tem esperança, seja com juro alto ou juro baixo. Sim. Né? Então, infelizmente, esse cara, ele não tem nem, psicologicamente falando, esperança para fazer isso. Então, eu acho que é mais afetado até do ponto de vista psicológico a classe média. Mas a economia sofre como um todo, porque, no fundo, quem sustenta a economia é o indivíduo que vai empreender. Né? E como eu falei, cara, imagina só, você ter uma esperança de ganhar 12 ou 13% no negócio. Não raro, você acaba ganhando menos que seu funcionário em determinados momentos. Porque se eu tenho... Vamos pegar o que está acontecendo hoje. Aí, Matheus, viu, cara? Vamos pegar o que está acontecendo hoje. Uma grande parte das empresas, inclusive da Bolsa de Valores, empresas grandes, elas não estão conseguindo gerar caixa suficiente para pagar as suas despesas financeiras, que são os juros da sua dívida, o serviço da dívida. Então a empresa vai lá, gera 1 milhão de caixa, um exemplo, só que o juro está tão alto que paga 800 mil de juro, 900 mil de juro. Sobra 100 mil, por exemplo. E esses 100 mil, muitas vezes, é um lucro tão apertado frente à receita que vai se tornando cada vez mais arriscado, porque a inflação não para, os custos e as despesas não param de subir e o lucro cada vez mais sendo apertado por despesas financeiras. Chega um momento que a empresa tem que fazer o quê? Credores, vamos fazer um acordo, senão vão entrar com recuperação judicial, vamos fazer alguma coisa. É o que está acontecendo. O que aconteceu recentemente? O Grupo Pão de Açúcar pediu recuperação extrajudicial, Raízen recuperação extrajudicial e várias outras companhias consolidadas pedindo recuperação judicial. E o agronegócio nem se fala, o tanto está sofrendo. Isso era uma dúvida minha. Eu ia até ter uma dúvida antes, mas aproveitar que você falou do agro. A gente fala que o agro carrega o país nas costas e tudo mais, mas esse ano explodiu o número de empresas do agro pedindo recuperação judicial. Por quê? Por causa do dólar que tá alto? O que aconteceu? Alguns fatores, né? Especialmente o fato de que os custos não param de subir, então os insumos seguem encarecendo, os insumos agrícolas, então isso aí já pesa.
E aí você tem o preço dos insumos subindo. Por mais que você tenha safra recorde de soja, o preço da soja não está acompanhando essa elevação de custos. Então você não ganha na margem, você pode ganhar no volume, mas não ganha na margem. E, para além disso, o que é mais importante é o juro. Porque o agro é alavancado. Esse pessoal, tudo pegou dinheiro com o Banco do Brasil para operar o agro. E o Banco do Brasil está sofrendo uma das maiores inadimplências da sua história. O pessoal não está conseguindo, o produtor rural, as empresas rurais não estão conseguindo gerar caixa suficiente nesse cenário de custos em elevação e o preço não acompanhando para conseguir vender a commodity mais cara, né, a soja, por exemplo, para conseguir arcar com as despesas financeiras. Aí, como eu não gero caixa suficiente, o que eu faço? Vou no Poder Judiciário, peço a suspensão da dívida para eu ter respiro. Então, no fundo, o juro alto continua sendo o maior fator de todos. O juro alto ele prejudica o rico também, então. Nesse caso, sim. Principalmente quando o rico está alavancado. Alavancado. E o agro é todo alavancado. Sim. Não tem condição. A dívida ela é indispensável para mover a economia para frente. A nossa economia, e quando eu falo nossa, estou falando lá do Brasil, dos Estados Unidos, é uma economia calcada no crédito, na expectativa de que o futuro será melhor. Se o crédito está caro, o presente é pior. E aí as pessoas não suportam. Então o remédio juro alto hoje está amargo demais na economia. Por que um remédio que muitas vezes é necessário? Teve que ser instituído um juro alto assim para conter uma inflação que foi a quase 11% em 2021. E aí agora essa inflação estava encaminhando para 4%, veio a guerra no Oriente Médio, lascou com tudo e agora a inflação está subindo de novo, indo para 5%. E aí a gente tinha começado a cortar o juro nesse ano, ele está em 14,5% nesse momento, ele estava em 15%, e a nossa expectativa era ir abaixo de 13%. Mas já voltou a expectativa ficar acima de 13% nesse ano por conta da guerra que encareceu tudo. E tem previsão de baixa? Vai continuar baixando um pouquinho esse ano, mas assim, vai ser muito limitado e vai ser insuficiente para gerar um respiro que os empreendedores precisam. Na sua perspectiva, para voltar aos juros que era lá para 2016, 2017, você acha que é mais quanto tempo? Nossa, cara, imprevisível. Se tem uma coisa que o cara vai virar piada na internet, ele tentar prever: inflação, juro e câmbio. Essas três variáveis, se o cara tentar cravar... Tanto assim, bicho, que em 2024... teve o economista-chefe da XP, ele falou não, porque dificilmente o dólar vai acima de 6. E o que aconteceu em 2024? 6,30 o dólar. Então, cara, quer virar piada na internet ou em qualquer lugar, tentar prever câmbio, juro e inflação no Brasil. Esquece. Eu não me atrevo a fazer isso. A economia não é exata, né, cara? Impossível. São seres humanos, né? Seres humanos, verdade. Qual que é a sua análise do Brasil nesses 4 anos de Bolsonaro, com o Paulo Guedes como ministro da Fazenda, né? E o Lula agora. O que você acha do Brasil nesses 4 anos, as divergências econômicas que tiveram desses 2 mandatos, ou se eles seguiram a mesma linha? Se um foi melhor que o outro, qual que foi a sua perspectiva? Cara, eu diria o seguinte, esses últimos 4 anos do governo atual foram anos muito mais voltados para aumento de arrecadação, o máximo possível, né? De maneira assim, expropriatória mesmo. Algo que a gente não via no governo passado, com o Paulo Guedes. Então, o atual Ministério da Fazenda, na época se chamava Ministério da Economia, mas é a mesma coisa. Era de fato muito mais liberal, no sentido de não tentar extrair o máximo de riqueza das pessoas, da sociedade. Então, desse ponto de vista, esse governo foi muito pior. Por outro lado, é difícil a comparação, porque esse governo não passou por uma pandemia, né? Então, nos 2 governos teve déficit, mas por outro lado, se pegando estatais, os Correios lucraram no governo anterior, nesse governo os Correios estão acumulando vários bilhões de prejuízo. Nível de taxa de juros é difícil definir aqui, porque, como eu disse, o juro precisou ir a 2% em virtude da pandemia, porque você estava num ambiente altamente deflacionário, as pessoas dentro de casa, a economia precisava ser estimulada, então foi um remédio que precisou ser feito na época.
E assim, crescimento econômico nos dois governos foi pífio, né? Inevitavelmente. Então, crescimento não teve, 2%. O Brasil, ele tem a imagem de ser um país que ele cresce a taxas de países desenvolvidos, mas tem uma economia de país subdesenvolvido. Então, a economia, no geral, é de país subdesenvolvido, mas ele cresce a taxa de país desenvolvido, ou seja, não cresce Como nada. assim? Eu não entendi. A gente tem indicadores econômicos de país emergente ou subdesenvolvido, né? Temos instabilidade política, temos a economia fraca, digamos assim. Ao passo que o crescimento do PIB, ele cresce numa taxa de país desenvolvido, ou seja, cresce pouco. Porque o que justifica você ser um país emergente? Tipo a Índia. Justifica você ter um PIB que cresce muito. Né? Então, na Índia, você tem um PIB que cresce 6%. O Brasil é 2%. Então, o Brasil está sob um cenário de estagflação, praticamente, sem apresentar crescimento de emergente. Então, isso é complicado. Você acha que o maior fator disso é a falta de industrialização do país? É um dos motivos, né? Só que, vamos pensar em industrialização, né? O índice de confiança do empresário industrial no país, já faz vários anos, segue a patamares muito baixos. Então, o empresário industrial ele não tem confiança nenhuma de investir no Brasil. E essa taxa de juros também afasta completamente a atratividade do setor. Mas isso tem a ver com a parte tributária do país também, né? Tributário. Que não dá vantagem nenhuma para o cara ser industrial. Isso também, né? Mas assim, o principal incentivo hoje, o mais claro, é nível de taxa de juros. Entendi. Só o fato de estar nesse patamar gera desconfiança e ninguém quer colocar dinheiro nesse setor. Tá? Que é um setor muito intensivo no Brasil em capital. Se você fosse hoje o ministro da Fazenda? Ah, cara. Já parou para pensar nisso? O que você faria para o Brasil alavancar em 20 anos, talvez poder se tornar uma potência de fato, mudar o país? Lançando aqui o Mirai para de maneira próxima nenhuma. 2030? Eu acho que o primeiro passo seria buscar... Deputado? Não? Seria buscar dar fim em determinadas subvenções. Você tem vários bilhões de reais em subvenções para alguns setores que se beneficiam em detrimento de outros. Eu acho que essa seria a primeira medida que eu ia buscar, porque é um claro favorecimento de determinados amigos do rei em detrimento de outros. Enquanto você não tiver de fato igualdade de oportunidades, até mesmo para as empresas e setores, não tem nem o que falar em ter o mesmo ponto de partida no livre mercado. Não tem. Então esse é o primeiro passo. Após isso, ia ter que ir identificando o que fazer, né? Mas é muita coisa. Já tá falando como político já, hein, cara? Sei não. Não, tô fora. E, a gente já até falei sobre isso, a gente cresce ouvindo falar o Brasil vai falir, não sei o que, tudo mais, mas as pessoas continuam ficando ricas. E cada vez mais eu tô vendo, principalmente da classe média, querendo tirar a cidadania de outros países, porque também entra o fator ideológico, né? A galera que não gosta da esquerda, o Brasil vai se tornar Venezuela. Você acha que o Brasil está realmente perto de se tornar uma Venezuela? E se você acha que é burrice da classe média buscar sair do país? Sobre querer sair do país, eu acho que é muito caso a caso. Eu acho que essas pessoas, no geral, têm assessoramento jurídico, né, para tratar disso, para verificar se do ponto de vista tributário vale a pena. Eu falo assim, no cara que, ganho 30 mil reais por mês aqui hoje, tem uma profissão ou uma empresa que me gera isso de maneira líquida, tem uma boa qualidade de vida com 30 mil reais por mês, talvez não numa capital igual São Paulo, mas aqui em Londrina você vai viver muito bem. Vou sair, vou mudar do país para ser garçom, para ganhar 10 mil dólares por mês que seja, e mesmo assim vai viver bem lá, mas talvez não tenha a expectativa de ficar rico com isso. O que você acha disso, desse movimento? É apenas uma fuga por medo? Eu imagino que seja muito mais medo do que realidade. Esse é o problema do alarmismo, né, cara? O alarmismo gera decisões precipitadas. Especialmente para aquelas pessoas que não investigam adequadamente tudo aquilo que é dito na internet ou na mídia e acabam supondo que a grama do vizinho é mais verde. Mas, cara, para quem ganha bem, igual você falando, ou razoavelmente bem,
tem locais no Brasil que você vive muito bem, não tem necessidade de tomar uma decisão como essa. Eu acho que uma decisão como essa, ou porque você de fato tem uma oportunidade muito clara, muito evidente de fazer vida fora. Se não tiver esse tipo de oportunidade, salvo se você tem uma vida assim muito ruim no Brasil, a um ponto assim de ser miserável. Aí, né, você não tem uma alternativa melhor. Mas existe até o fator de pessoas mudando para o próprio Paraguai, que não tem uma economia do tamanho de São Paulo e mesmo assim estão preferindo arriscar lá Sim. do que o Brasil. Isso se enquadra como burrice ou não? É difícil falar se é burrice ou não. Eu tô Né? falando de um termo mais amplo, assim. Sim, A sim. pessoa tá indo lá sem oportunidade, sem nada, apenas para arriscar. Uhum. E tá acontecendo isso, esse movimento. Cara, pode dar certo como não pode, né? Tô querendo cortes aqui, você sacou, né? Sim, pode dar certo como não pode. É difícil dizer assim, não, esse pessoal tá fazendo burrice. Uhum. Cara, eu posso dizer que essa pessoa não tem esperança no Brasil, Uhum. né? A pessoa não tem esperança no Brasil e tá pulando fora. E você Mas tem vamos pensar o esperanças no Brasil seguinte. hoje? No Brasil como governo, não, mas eu diria que o indivíduo não tem que ficar pensando muito em ser salvo pelo governo. Exato, não esperança no governo, mas esperança que o Brasil ainda pode gerar muitas oportunidades. Ah, sim, eu acho que sim. Não tá prestes a virar Venezuela, na sua opinião? Não. Falta Ixi, muito. tá longe disso, tá longe disso. Primeiro que a economia da Venezuela, ela era altamente concentrada e ainda é em petróleo. Então já começa por aí, né? O problema é você ficar comparando banana com maçã. Você tem que comparar o comparável. Então a nossa economia é muito mais diversificada. A gente não tem um comunismo instituído no país. Isso é muito importante também. Então só por aí, o fato da gente ter uma economia com fontes diversificadas de receitas, não ter o comunismo instituído, só por aí a gente já consegue perceber que não vai seguir o mesmo caminho. Uhum. Tá? E mesmo que você considerasse, e a Argentina, né? São contextos também diferentes. O Brasil, apesar de tudo, o Brasil tem um mínimo de segurança jurídica que você não tem nesses países. Para abrir negócio, para ter um pouco de liberdade econômica, algo que você não tem ainda nesses países. Agora que está mudando com o Milei na Argentina, Uhum. mas a gente tem um nível de liberdade econômica superior. Uhum. E isso é suficiente para não ter o mesmo caminho, o mesmo destino, digamos assim, dessas outras economias, né? Mas o futuro é imprevisível. Também não vou cravar aqui que é impossível, absolutamente impossível. Eu só diria que não é certo fazer a mesma comparação. Uhum. Eu diria que a gente pode ter uma deterioração da economia no futuro, mas eu não diria que a gente estaria próximo de ter esse mesmo resultado da Argentina e da Venezuela. O investimento que você faz hoje em renda fixa, rendendo 15% ao ano, nesses últimos 2 anos, valeu mais a pena investir em renda fixa ou na bolsa? Como que foi a bolsa nesses últimos 2 anos? Cara, por incrível que pareça, foi melhor na bolsa. Você acredita? Caramba, por quê? O que acontece? Rendeu mais? Rendeu mais. Incrível, né? O que acontece? Algo que muitas vezes passa despercebido é o seguinte. Quando a taxa de juros está remunerando 15% ao ano, significa que as empresas na Bolsa de Valores, elas precisam estar a um preço que justifique esse tamanho de taxa de juro. Então, a primeira coisa que acaba acontecendo quando o juro dispara são as ações despencarem, elas caem, para que o preço se ajuste a esse nível de taxa de juro. Para que, se eu comprar a ação agora, depois dessa queda, eu possa ter uma perspectiva de ganhar mais do que 15%. Porque as ações necessariamente precisam remunerar mais do que a renda fixa. O mercado ele precifica dessa forma. Então, o que aconteceu com a Bolsa nos últimos 2 anos? Primeiro, em 2024, com a alta do dólar e saída de capital estrangeiro, teve uma queda, uma forte queda. Só que na sequência, a gente engatou uma alta muito expressiva. O Ibovespa, que é o principal índice da nossa Bolsa de Valores, ele subiu 50% nesses últimos 2 anos. A gente está falando de 50% em 2 anos. Muito mais que a renda fixa. E se você colocar a rentabilidade em dólares, porque o dólar caiu,
a nossa rentabilidade foi de 70% em dólares. 50% em reais, 70% em dólares. Então a bolsa subiu muito num espaço de tempo muito pequeno. Seria equivalente a você ter 100 mil e estar com 150 mil após 2 anos. Na renda fixa você não conseguiu isso aí. E aqui a gente está falando do índice. Você pode eventualmente ter ganhado mais do que isso, porque eventualmente você monta uma carteira com ativos individuais que não equivalem a um índice da Bolsa de Valores. Então foi muito bem, né? Mas assim, foi uma alta muito mais ligada a nível de taxa de juros, como eu falei, por causa da adequação do preço, a um fluxo de capital estrangeiro forte que a gente teve. Então teve muito dinheiro estrangeiro entrando no país na Bolsa de Valores. Só nesse ano a gente teve aí 60 bilhões de reais entrando. Aí teve uma saída recente de pouco mais de 10 bi, mas ainda não anulou toda essa entrada de recursos. Como a nossa Bolsa de Valores é relativamente pequena, quando entra 5 bi de dólar no país, o que nem é muito dinheiro para o gringo, a nossa bolsa dispara. Então, o perigo de estar de fora da bolsa é esse. Porque a hora que entra 5 bilhões de dólares, a bolsa já dispara. Vai com força. Então, o que estava acontecendo? A bolsa estava muito barata. Você tinha empresas que não param de crescer o lucro. Por exemplo, o Itaú, todos os anos crescendo o lucro, e estava assim, amassado pelo mercado. E aí, chega um momento em que a mola está tão comprimida que aí depois dispara. E é isso que aconteceu, né? E ainda a gente tem ações baratas ainda. Por mais que tenha havido essa alta, ela foi insuficiente para todas as empresas ficarem devidamente precificadas. Tem empresas subavaliadas ainda. Ainda sobrava dinheiro para colocar no Banco Master, então, também. Perfeito. Maravilha. Ainda sobrava dinheiro no Banco Master. E o pessoal que colocou dentro do FGC ainda não perdeu dinheiro. Mas imagina ainda a galera que passou disso e teve fundos de investimento, teve banco que perdeu dinheiro porque colocou no Banco Master, teve o fundo de pensão lá do Rio de Janeiro. O negócio foi feio, cara. Então, o oba-oba foi feio. E o BRB vai cair ou não? Vai ser liquidado ou não? Não. Como ele é estatal, vão salvar o banco. Mas assim, né, o estrago já foi feito, né? Então, o Banco Master foi foda, cara.